Em geral, todo jovem tem, enfim, passa por um período ali em que há o desejo de se afastar dos pais, da autoridade materna e paterna e tal, e isso se manifesta de diversas maneiras. Então há vários radicalismos, né? O som alto, é o rock, é o cabelo comprido, é o brinco na sobrancelha, enfim, os desafios constantes. Dificilmente isso no passado se traduzia em política. No máximo aparecia lá o cara com uma camisa do Che Guevara, sem entender exatamente o que significava aquilo, ou como fosse um martelo e tal. Hoje a gente está vendo uma radicalização política muito forte, né, por parte dos jovens, e cada vez mais à direita, né? Antigamente era fora de moda jovem ser de direita, porque a gente relacionava isso com o período militar. Ninguém achava aquilo bacana. Hoje virou bacana para muita gente você buscar uma radicalização para a extrema-direita. E aí você junta nesse caldo aí o culto às armas, ao confronto, e talvez a gente esteja encontrando um caminho aí para entender uma das razões pela qual estamos chegando onde chegamos, doutor. Eu não tenho dúvida que uma das razões para a gente entender esse caminho é a radicalização, porque os extremos, a esquerda e a direita, eles flertam quando não defendem abertamente a violência, né? E isso é característica do extremo, porque veja, o extremo ele é um sujeito tão convicto e tão certo de que aquilo é absolutamente a verdade plena, que tudo que está para lá da minha convicção, tudo que não é exatamente aquilo que eu acredito, é visto como não só um dissenso, não é simplesmente uma outra opinião que enriquece o ambiente, não, é um inimigo a ser eliminado, né? O oponente, o adversário, enfim, o interlocutor, ele é visto como um inimigo, e o inimigo você não prende, você elimina nessa lógica do radicalismo. Então eu acho que o radicalismo é sim um dos fatores que tempera a nossa violência, mas eu não sei, viu, Megali, pensando nesses últimos dias na sociedade brasileira, eu fui levantando números e fui lembrando que a sociedade brasileira é das mais violentas em qualquer quesito que você levante, né? Das mais violentas no trânsito, das mais violentas contra minorias, das mais violentas contra crianças. Então, o radicalismo aqui, eu não sei nem o quanto ele é causa e o quanto ele é consequência, sabe? O radicalismo e a polarização é um fenômeno mundial. A gente vê isso acontecer. Isso foi até previsto décadas atrás pelo Alvin Toffler, né, um sujeito que falava lá de futuros, e ele dizia que o mundo se tornando mais complexo, porque o conhecimento vai se aprofundando, ele antevia que as pessoas fossem ficar mais radicais, mesmo mais para os extremos, porque é tão difícil você ficar ali no meio termo, tem tantas coisas que é mais fácil falar, quer saber, vou escolher meu lado aqui, e aí tudo que for da direita eu sou a favor, ou tudo que for da esquerda eu sou a favor. Então, essa polarização ela acontece no mundo todo. Talvez no Brasil, que é mais violento no trânsito, é mais violento nas escolas, é mais violento nos hospitais, é mais violento contra médicos, contra enfermeiros, talvez aqui a radicalização também seja mais violenta. E veja, eu não estou politizando a questão, tá? Eu não estou relacionando nenhum desses ataques com a questão política, seja a direita ou a esquerda. O que eu estou dizendo antigamente, quando o assunto é radicalização política, o máximo que a gente via era um jovem se filiando ao PCO. Hoje a gente tem a alternativa à direita, que não existia antes, né? A gente não via jovens com essa pendência à direita. Então uma nova porta se abriu para a radicalização, lá do outro lado da ferradura. Não estou relacionando tiroteios em massa no Brasil com política, pelo amor de Deus. Helen. Não, eu quero só pontuar aqui, porque quando você falou, eu já imaginei que isso dá uma repercussão. Eu mencionei aqui que o último Humanamente que nós levamos ao ar, eu e o Daniel, foi sobre a radicalização dentro da sala de aula, né? O extremismo chegando às salas de aula. E aí nele nós lemos um artigo, né, Daniel, que foi publicado do The New York Times, falando sobre o extremismo. É que infelizmente os dados dão conta de que houve um extremismo, uma radicalização maior nos últimos anos. E o maior número de violência na prática, ou seja, quando você ouve mortes, ataques, eles vinham de pessoas da extrema-direita. Isso é dado. Isso não é, eu acho, eu tô acusando, eu tô atacando. Não, isso é dado. Essa violência na prática, o ataque, a morte,
veio de pessoas radicalizadas à extrema-direita. Não significa que não acontece do outro lado, mas essa radicalização veio desse lado. E mais, veio muito influenciada por uma base política que trouxe para a linguagem, e aí fala mesmo, né, a normalização da violência. Né, a normalização da violência. O dizer, eu vou executar o meu inimigo político, eu vou atacar. Então, ou seja, trouxe para a linguagem a violência e normalizou isso. Então, quando a gente fala de radicalização, ela já existia. O Daniel, inclusive, fala isso há muitos mandamentos, né, Daniel? Não é de hoje, isso já existia, eu já estava estudando, já estava aqui alertando. Mas ela ficou mais acentuada e a gente está vendo isso na prática. Agora, Daniel, eu quero trazer uma coisa aqui, porque eu sei que você se incomoda com isso, né? Que às vezes isso começa a soar um alarme nas pessoas. E não é para soar um alarme no sentido de que a escola é um lugar violento, eu não vou mais levar meu filho para a escola. E mais, muita gente aqui dizendo, então vamos botar policial armado nas escolas. Isso é uma questão só de segurança? Só de saúde? Estamos falando aqui de uma questão de saúde pública, Daniel, quando a gente fala dessas situações nas escolas? De novo, Ellen, eu acho que a gente está falando de coisas muito diferentes. A gente não pode colocar tudo assim no mesmo balaio, porque, infelizmente, poucas pessoas gostam de pensar sobre isso, quer dizer, ninguém gosta de pensar sobre isso, então poucas pessoas gostam de falar sobre isso. Mas um ataque como o de Blumenau, ele é praticamente imprevenível, nem sei se existe essa palavra, porque ele foi muito aleatório, muito errático, muito, sabe, quem que pensaria em policial armado numa creche, sabe, um cerca elétrica arame farpado numa creche. É uma coisa tão aleatória, foi uma coisa assim tão errática, tão caótica, que é muito diferente de a gente pensar nos ataques que acontecem nas escolas, enfim, com alunos que sofrem bullying ou que estão buscando ali alguma vingança ou até em função de alguma radicalização. Então são fenômenos diferentes, uns são mais talvez abordáveis do que outros, nem vou arriscar dizer que são preveníveis, mas são mais abordáveis do que outros, mas nos Estados Unidos, onde se faz mais estudos, porque infelizmente tem mais casos há mais tempo e mais dinheiro para pesquisa, as pesquisas mostram que essas iniciativas que são feitas na esteira da mobilização social, vamos colocar detector de metais nas escolas, vamos colocar guardas armados nas escolas, vamos fazer o controle de acesso, nada disso tem o condão de impedir novos ataques. Eventualmente você consegue diminuir um aluno ou outro de entrar armado, você consegue diminuir uma outra pessoa estranha de entrar na escola, mas as coisas, os fenômenos mais imprevisíveis e caóticos, você não sabe de onde vai, você tem um detector de metal na porta, o sujeito pula o muro, né, uma coisa assim, ou o sujeito que é muito convicto, ele quer atacar naquela escola, a presença de um guarda armado só vai colocar mais um obstáculo que ele vai ter que lidar ali. Então, é muito difícil a abordagem global dessas questões, não significa que a gente não possa fazer nada. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pensa em ataques em escola em geral é levar a sério as ameaças. Quando algum aluno ameaça alguma coisa, a gente tem que levar a sério, a gente tem que abordar esse aluno. E principalmente, eu acho que, embora não seja uma causa necessária e suficiente, a gente precisa levar a sério a questão do bullying, né, que a gente já falou algumas vezes também, porque ela, de novo, não é uma causa, mas é um fator de risco. E quando a gente está lidando com situações que a gente quer evitar, a gente tem que tirar os riscos, né? Então, lidar com essas situações também é bastante importante. Uma coisa não exclui a outra, né, Daniel? Desculpa, Megali, só pontuar isso, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de radicalismo chegando às escolas, isso não exclui o bullying. As coisas, elas vão se sobrepondo. A gente até falava aqui fora do ar, parece que discutir bullying ficou fora de moda, né? Não se fala mais nisso. Pois é, e sabe que às vezes eu tenho a impressão, assim, que o bullying, ele não é... De novo, ele não é uma causa necessária e suficiente, porque a maioria das pessoas que sofrem bullying vai ter consequências negativas para a vida. Quer dizer, vamos dizer, a maioria das pessoas que sofrem bullying sofre e lida com aquilo como outros sofrimentos, aumenta a chance de a pessoa adoecer e algumas, muito poucas, de tantas milhares que passam por isso, podem chegar nessa radicalização, nesse extremo, né? Mas aí o bullying, às vezes, me parece, sabe, uma casca de banana que a gente joga na beira do precipício. Então, aí o sujeito está lá, ele escorrega e ele vai para o radicalismo.
Então a gente tem que fazer duas coisas, né? A gente tem que sair catando as cascas de banana, mas a gente também tem que evitar que as pessoas cheguem na beira do precipício. Então, essa que é a abordagem que tem que ser feita, que não é uma abordagem fácil, que muitas vezes vem sem, no afogadilho, assim, né? De bate-pronto, ser propostas para tentar lidar e dar uma resposta para a sociedade. Porque, enfim, político não gosta dessas respostas complexas e difíceis que a gente gosta de raciocinar, né, e de discutir aqui com o nosso olhar do humanamente, né.